boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Tainá, faço parte do DIG da Casa Fraternidade Espírita Gamaliel e, como vocês devem estar sabendo, hoje, no mês de agosto, na verdade, fazem 52 anos do Departamento Infância e Juventude da nossa casa. E para nós comemorarmos essa data, nós estamos trazendo as palestras do mês de agosto. Vamos ter aí 5 palestras, tá? Temas atuais, importantes, dentro da nossa doutrina. Ok, pessoal? Hoje, quem vai estar com a gente é Luiz Fernando Lopes. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tainá. Boa noite a todas e a todos. E é uma alegria estar aqui para a gente poder conversar sobre temas da doutrina espírita e comemorar os 52 anos do Grupo Jovem da instituição, que é uma coisa que me deixa feliz, porque eu também vim de Grupo Jovem, né? Também colaborei, também aprendi bastante, então vamos dar a nossa contribuição para a gente fazer essa comemoração. Hoje, Luiz vai estar com a gente e vai estar falando sobre o tema de Espiritismo e Sociedade. Vamos esperar um pouquinho, conversar um pouquinho, dando a introdução, mas vamos esperar mais um pouquinho para começar propriamente dito, para que haja um pouquinho mais pessoas online. E aí, Luiz, o que é que você espera dessa palestra hoje? É um tema importante porque eu costumo dizer que a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, é uma parte que a gente precisaria estudar mais no movimento espírita, né? A gente gosta muito do fenômeno mediúnico, a gente gosta muito da questão saúde e doença, né, a cura, que são todos temas muito importantes e precisam ser abordados. Mas é necessário que a gente reflita sobre essas questões, a lei de igualdade, a lei de sociedade, né, a lei de justiça, amor e caridade, são temas que a gente precisa refletir, porque o ser humano deve se reformar não apenas intimamente, mas ele precisa fazer uma reformulação nas relações coletivas, que é aquilo que a gente vai tentar tratar, tentar trabalhar. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos mostra muitos assuntos que a gente precisa explorar para poder alcançar essa questão. Então, é um tema realmente importante, precisaria ser trabalhado com mais frequência no movimento espírita. Eu sou espírita desde que nasci, também, assim como você, né? Você vinha me contando aí antes da gente começar. E nas minhas atividades de grupo jovem para cá, eu atuei na Federação Espírita Pernambucana e também no Cenáculo Espírita Casa de Maria, que fica em Campo Grande, em Recife. Nas duas instituições eu fiz todos os ciclos de infância e juventude, colaborei, até que em 2013 eu fui para São Paulo, passei 15 anos em São Paulo e voltei em dezembro de 2017. Então, nas duas instituições em que eu trabalhei, atuei, e na minha convivência no movimento espírita como um todo, aqui e em São Paulo, eu notei realmente a necessidade da gente poder aprofundar mais essas questões, né, sociais, né, com a consulta à bibliografia, com uma análise da obra kardeciana e de obras que dão suporte, que estendem a obra kardeciana para que a gente não fique no achismo, né, para que a gente possa se fundamentar bem para fazer a discussão. Então, realmente é um tema importante. Eu espero que a gente consiga ter alguns lampejos interessantes, algumas ideias, que a gente saia desse encontro com algumas ideias produtivas para metabolizar, para imaginar, para colocar como pauta de discussão com os amigos, com as amigas do movimento espírita, para a gente crescer mais. Entendi. Olha só, a gente pode começar, tá? Deixa eu te dizer que você está livre para fazer a sua palestra como você bem quisesse, com interação, ou com slide, ou da forma que você se sentir mais confortável, tá? Tá certo. Durante quanto tempo mesmo, Tainá? Confirma comigo? Até às 8. Tá um pouquinho antes, eu entrego. Eu vou falando. Pode falar, pode interferir também, né? Afinal de contas, você é professora, eu também sou professora. Ela é professora, viu, pessoal? Ela não falou, mas eu estou entregando.
Ela é professora, eu também sou professor universitário, né? Eu sou farmacêutico de formação, tenho mestrado em psicologia, que eu fiz lá em São Paulo, e a minha aproximação com essa área de ciências humanas é exatamente em função da área de saúde pública, né? Então, lidando com saúde pública como farmacêutico, lidando com saúde pública como profissional da área de psicologia, a gente vai se aproximando dessas questões de como a sociedade funciona, o fenômeno da violência, os conflitos humanos, conflitos econômicos, conflitos políticos, né, aspectos culturais do desenvolvimento de um país, aspectos de relações capital-trabalho, enfim. Então, todos esses temas que dizem respeito à saúde integral, porque a Organização Mundial de Saúde já declarou, com base em muitas pesquisas, que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Não é apenas um bem-estar físico e mental. Então, é necessário que as questões sociais que nos envolvem, que afetam a nossa vida, também estejam minimamente equalizadas para que a gente tenha dignidade. Embora a gente não tenha uma condição de riqueza, isso não é necessário para ter saúde, que se tenha dignidade, que se tenha aquilo que minimamente nos garante bem-estar. Então, a saúde deve ser integral. E aí, na doutrina espírita, a gente amplia a saúde para um conceito de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, é com base nessa minha entrada pelo campo da saúde pública que eu acabei desaguando nas ciências humanas e tendo um trânsito maior nessas questões sociais, né? E o meu mestrado também me possibilitou isso, na área de psicologia, juntando psicologia com educação e saúde pública. Foi isso que eu trabalhei no meu mestrado. Então, é isso que a gente quer tentar explorar. Então, Tainá, eu começo lembrando aquilo que eu acabei de colocar e desdobrando um pouco. É necessário que a gente estude mais as leis morais, que estude mais as esperanças e consolações, que é a última parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte do Livro dos Espíritos. A nossa dificuldade em trabalhar essas questões humanas, ela é fruto, na doutrina espírita, da nossa dificuldade enquanto brasileiros de abordar temas que estão neste universo, né, da filosofia, das ciências sociais, básicas das ciências sociais aplicadas. Então, como nós temos, como brasileiros, dificuldade com esses temas, veja, em 1971, quando houve o golpe empresarial militar, que gerou a ditadura militar no Brasil, a sociologia, isso em 64, né? Em 71, a sociologia e a filosofia foram retiradas do ensino médio. Então, o brasileiro passou décadas sem ter contato com essas questões humanas, sociedade, política, cultura, linguagem, violência, organização urbana, vida rural, né? Relações capital-trabalho, relações de trabalho. Foram muitas décadas sem ter contato com isso. E aí, há pouco tempo que essas disciplinas, pouco tempo historicamente falando, voltaram para o ensino médio. Quem é professor, quem é professora da área sabe disso. Então, aí o brasileiro, novas gerações de brasileiros começaram a ter contato novamente com esses assuntos. Eles passaram a ser mais frequentes e a haver uma familiaridade maior com eles. Isso causa uma transformação, porque aproxima o brasileiro de informações científicas, de informações filosóficas, acadêmicas nesta área. Consequentemente, quando esse brasileiro se torna espírita, ao ler a doutrina espírita, ele tem um instrumental melhor para entender o assunto. Então, é necessário que a gente se aproxime da área de humanidades, filosofia e ciências humanas, enquanto cidadãos, porque isso faz bem para nós. A gente aprende a ter mais consciência social, consciência política, a entender os fenômenos sociais que acontecem ao nosso redor, que se inserem também na nossa vida cotidiana, e, consequentemente, a gente transporta isso para o nosso debate enquanto espíritas, enquanto estudiosos e militantes da doutrina espírita. Daí as leis morais vão nos mostrar que é necessário que a gente reflita, como eu mencionei anteriormente, rapidamente, que a gente reflita sobre o fato de que o projeto evolutivo de cada um de nós é um projeto evolutivo que não está isolado. Nós precisamos trabalhar a nossa singularidade, o que em nós é singular. Aquilo que não está em mais ninguém, porque, claro, existem elementos que são comuns a todos os seres humanos, mas existem elementos que são específicos de cada qual, de cada sujeito. Isso é a nossa singularidade. Precisamos trabalhar a nossa singularidade, trabalhar a nossa humanidade para realizar aquilo que se convencionou chamar no movimento espírita de reforma íntima. Mas isso não resolve todo o problema de construir um mundo melhor. O problema de construir um mundo melhor, ele deve ser resolvido através
do trabalho sobre si, alguns autores na área de psicologia, a psicologia que faz a ponte com a espiritualidade, chama-se psicologia transpessoal. O espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Franco, desde o final da década de 80, início da década de 90, passou a escrever uma série de livros denominada Série Psicológica, onde ela vai exatamente beber nessas fontes da psicologia junguiana, de várias inspirações de tradições espirituais, até do budismo, né? Porque todas as tradições espirituais têm alguma coisa para nos ensinar. E vai principalmente na psicologia transpessoal, porque a psicologia transpessoal faz uma ponte com o espiritismo. Ela abre caminho para que a gente chegue mais adiante a uma constatação científica, acadêmica, do espírito como elemento da natureza, do fenômeno mediúnico, da reencarnação. Então, a psicologia transpessoal abre muitos caminhos, muitas possibilidades para que os princípios da doutrina, que hoje circulam conosco no movimento, um dia sejam cientificamente reconhecidos como leis da natureza, né? Então, na psicologia transpessoal, em outras linhas da psicologia que aponta para essas novas dimensões, a gente percebe a ideia do trabalho sobre si, ou do autoconhecimento, e vai desaguar no que o Espiritismo denomina como reforma íntima. Mas isso, como eu disse, é uma parte. É necessário que, para a construção de um mundo melhor, façamos como disse Herculano Pires. O grande autor Herculano Pires, que Chico Xavier usa uma frase brilhante, dizendo que Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Aliás, acho que a frase é de Emmanuel, na verdade, não é de Chico Xavier, né? Que o médium retransmite. Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. A frase dele é a seguinte, né? É necessário reformar o homem para reformar o mundo, e é necessário reformar o mundo para reformar o homem. Então, precisamos refletir sobre as relações coletivas, as relações sociais. O próprio Allan Kardec, ele vai falar nas fases do espiritismo. A fase de curiosidade, em que as pessoas tiveram os primeiros contatos com a mediunidade, vai falar sobre a fase de sistematização do conhecimento, a fase de divulgação daquilo que foi sistematizado por ele e por aqueles que fizeram parte daquele grupo dos pioneiros do espiritismo, e finalmente a gente vai desaguar na fase de renovação social, de transformação social, palavras de Allan Kardec. E a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na fala dos espíritos e nos comentários de Allan Kardec, a fala dos espíritos, um desdobramento dessa noção de transformação social. O espiritismo, então, propõe uma transformação social que jamais seja pela violência, uma transformação social que seja pela via pacífica. Como disse Gandhi, não existe caminho para a paz. Essa frase é bonita. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. É a frase do grande pacifista Mahatma Gandhi, o advogado indiano que libertou a Índia da colonização inglesa. A colonização é um dos frutos mais brutais da experiência histórica humana, e ele libertou sem estimular as pessoas a realizarem uma modificação social pela via da violência, mas estimulou as pessoas a realizarem uma mudança social através da via da pacificação. Então, essa transformação social que a doutrina espírita propõe no seu projeto é uma transformação pacífica, na qual nós poderemos sair do degrau em que estamos, de tantas iniquidades, de tanto sofrimento social, de tanta desigualdade, de tanta brutalidade dirigida àqueles que são mais vulneráveis, para um nível de sociedade que a gente pode chamar de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Eu gosto de usar essa expressão como bordão. Eu fico repetindo para a gente ter como um mantra. O projeto espírita apresenta a ideia, que deve ser concretizada, de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, Tainá. Certamente você, como professora, estudou sobre educação, sobre pedagogia, sobre didática, e estudou esses aspectos que dizem respeito às necessidades da população para a qual a gente realiza o nosso trabalho de educadores, né? Então, veja, se nós temos que construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária, é necessário que a gente considere este princípio que é fundamental, o princípio da fraternidade. A partir dele, tudo se desdobra. Tem um autor chamado Luís Signatis, é assim que se escreve, né? A pronúncia seria Luís Signatis, mas todo mundo conhece como Signatis,
que ele escreve muito sobre fraternidade. Entre no Google aí, você que está me escutando, e coloque lá, Luiz Ignatius, Fraternidade. Você vai achar alguns textos, a fraternidade substituída, a fraternidade como paradigma do espiritismo. E ele usa uma frase num dos textos que eu achei muito interessante, me impactou, Tainá. Ele diz assim, ó, de todos os princípios da doutrina espírita que a gente possa imaginar, reencarnação, mediunidade e existência de Deus, aquele que, se for destruído, arrebenta com o edifício da doutrina espírita pela base, mais do que qualquer outro, é o princípio da fraternidade. Se nós destruirmos o princípio da fraternidade, sem dúvida, todo o castelo doutrinário, todo o projeto espírita vai ruir de maneira avassaladora, porque a fraternidade precisa ser o eixo da nossa compreensão de mundo e da nossa prática na relação com o outro. Isso vale para a família, isso vale para o centro espírita. Estamos conservando relações fraternas no centro espírita, estamos conservando relações fraternas na família, porque antes do posicionamento familiar que os vínculos conjugais não, mais amplo, consanguíneos nos proporcionam, e até conjugais, né, fraternais, parentais, nos proporcionam, todos nós somos irmãos, antes de qualquer posicionamento que é temporal, que é dessa nossa conjuntura reencarnatória. Então, hoje, aquele que é meu pai, amanhã pode ser meu filho. Hoje, aquela que é minha irmã, amanhã pode ser minha filha, minha esposa. Essas mudanças jamais modificarão o fato de que todos nós somos irmãos, nessa grande casa universal, regida pelo dono da casa, que é Deus. Então, a fraternidade, de fato, precisa estar no eixo da nossa percepção da realidade, da nossa compreensão de qual é a proposta espírita para a humanidade e da maneira como a gente se relaciona. Fraternidade implica em diálogo, e o grande educador, filósofo e educador Rubem Alves já dizia o seguinte: não existe meio termo, só existe diálogo ou antidiálogo. Ou a gente dialoga ou a gente está em conflito improdutivo, em confronto. O diálogo ou antidiálogo, e fraternidade é diálogo. Então a gente precisa dialogar, né? Se quiser perguntar alguma coisa, interferir, Tainá, fique à vontade, viu? Lhe provoquei, provocação é para isso, né? Se quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, acrescentar, fique à vontade. E o mesmo vale para o pessoal. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu passo para você. Isso, estamos aí. Vamos fazer uma coisa bem dinâmica. Então, veja bem. Uma das coisas que a gente precisa pensar para conservar a fraternidade. Vamos lá para a última lei moral que Allan Kardec apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Veja que a justiça vem primeiro. Sem justiça não existe amor e não existe caridade. Portanto, uma sociedade que pretende ser uma sociedade do futuro, renovada, antes de tudo precisa ter justiça social. Justiça em todos os sentidos, mas primariamente justiça social. Então, sem justiça social, nada se realiza. Para que haja justiça social, as desigualdades não podem ser tão elásticas. Não pode haver um abismo tão dimensionado entre uma pessoa que tem muito e uma pessoa que tem pouco. Porque assim nós não teremos justiça social. Sem inclusão social, também não existe justiça social. Somos inclusivos ou somos excludentes naquilo que nós fazemos? Eu sempre tenho o hábito, quando eu vou ministrar um seminário, eu não começo sem que as pessoas estejam confortavelmente colocadas no salão, no local do evento. Vocês estão em pé aí? E, gente, por favor, pega uma cadeira para aquele pessoal ali. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Eu pergunto para todo mundo. E se tiver alguém que não está me ouvindo bem ou alguém que está desconfortável, eu não começo. Porque senão eu estarei sendo excludente. E todo mundo precisa estar incluído no processo. Né? Ser incluído, estar incluso no processo. Olha que espiritismo também é cultura, hein? Ser incluído e estar incluso. É assim que a gente usa o verbo. Se tiver algum professor de português aí, né, acho que vai concordar comigo. Eu aprendi com um amigo meu, professor de português. Minhas duas irmãs, aliás, são professores de português. Então, veja só, na inclusão social, na justiça social, a gente precisa de uma sociedade que funcione com esse horizonte. Uma sociedade que funciona com esse horizonte de justiça social, de ser fraterna, igualitária,
não pode estar à mercê dos interesses econômico-financeiros das organizações. De maneira que nós temos na sociedade um ente que se chama mercado e nós temos na sociedade um outro ente que se chama Estado. O Estado é fruto do processo civilizatório e o Estado se relaciona com o mercado. De que maneira ele deve funcionar para que nós tenhamos uma sociedade justa, fraterna e igualitária? O Estado deve garantir o bem-estar comum. O bem comum, o bem-estar comum. É para isso que ele serve. E ele é fruto da civilização. Quem é que é o grande gestor da civilização? Quem é que é a grande fonte originária da civilização? O Livro dos Espíritos nos diz, é Deus. E Allan Kardec pergunta se nós deveríamos ser contra a civilização, o progresso, a ciência, a tecnologia, a urbanização. E os espíritos respondem, como é que nós poderemos ser contra alguma coisa que é criação de Deus? Então, a civilização é criação divina. Deus é a fonte originária da civilização, mas o processo civilizatório precisa das nossas mãos humanas para que ele seja incrementado, para que ele seja desdobrado e para que esse processo civilizatório seja justo, seja um processo que não compromete a igualdade, não compromete a fraternidade. Não há processo civilizatório para uma sociedade justa, fraterna e igualitária sem que haja Estado e que esse Estado regule as relações sociais, regule as relações capital-trabalho, para que aquele que é mais forte não oprima o mais fraco. O Livro dos Espíritos fala sobre isso. Allan Kardec perguntou lá no item sobre o trabalho, a necessidade do trabalho, o trabalho e a necessidade do repouso. Está lá, veja lá no item. O que é que nós poderíamos pensar daquele que tem poder para obrigar uma outra pessoa a trabalhar mais do que o limite de suas forças? Porque os espíritos disseram, né, quando Allan Kardec perguntou, qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Então, ninguém deve ser obrigado a trabalhar mais do que o seu próprio limite. Então, ele pergunta, o que é que devemos pensar de quem obriga uma outra pessoa a trabalhar acima do seu limite? E os espíritos dizem, é uma das piores coisas que podem acontecer na humanidade. Olha que frase tão forte. Então, a gente vê, Tainá, nós professores, trabalhando remotamente, com o mesmo nível de cobrança que nos seria feita a cobrança se nós estivéssemos trabalhando presencialmente. Será que isso é compatível com o respeito ao próximo, com a dignidade humana? Não se pode trabalhar 3 horas, 4 horas de aula remotamente do jeito que trabalharemos presencialmente. O rendimento não é o mesmo. Aí eu vou usar uma expressão que os educadores conhecem amplamente. Aí nós estaremos, depois de 2 horas e 50 de aula remota, né, aula síncrona, como a gente chama, que é o que está acontecendo agora, né, ao mesmo tempo, né, imediatamente, ao vivo, não é gravada. Depois de 2 horas, 1h30, 1h50, 2h40, o professor está fingindo que ensina, o aluno está fingindo que aprende. Porque é extremamente cansativo. Tem pesquisa mostrando isso. O aluno já vai ter uma grande dificuldade de assimilação maior do que se fossem 2h40, 2h50 de aula presencial. E aí os pesquisadores, materialistas, não sabem, mas nós que somos espíritas sabemos. A transmissão de energia presencialmente alimenta professor e alimenta aluno. Por isso que o cansaço não é tão grande quanto é nas aulas remotas. Então, não se deve, do ponto de vista da ética, que o Livro dos Espíritos apregoa, obrigar alguém a trabalhar além do limite de suas forças. Então, é a chantagem, ou faz isso, ou então vai demitido. Isso é contra a proposta espírita para uma sociedade justa, fraterna e igualitária, na qual as relações de trabalho não podem perder o nível de humanidade. Elas precisam ser humanizadas. E quem garante isso é o Estado. Porque se nós deixarmos na mão do mercado, o interesse do mercado é um só, é o lucro. E a sociedade não pode funcionar tendo o lucro como mola mestra, porque senão a fraternidade irá ruir fragorosamente. A fraternidade será morta e sepultada. E o projeto de um mundo melhor será frustrado. Então é preciso que haja Estado. Por isso que eu digo, inclusive fazendo ponte com obras que já foram publicadas,
Tem uma obra que foi publicada, está esgotada, infelizmente, de Ney Lobo, que se chama Estudos de Filosofia Social Espírita, publicada pela Federação Espírita Brasileira. E uma outra obra publicada pela Edicel, que se chama O Plano Social de Deus e as Classes Sociais segundo a Doutrina Espírita, também de Ney Lobo. Uma outra obra, para quem tiver interesse, é sobre educação e transformação social, uma obra organizada por Dora Encontre, publicada pela editora Comênios, que é a editora que pertence à Dora. Essas obras vão nos mostrar que o Estado não pode ser reduzido ao mínimo. Elas vão nos mostrar fundamentadas na literatura espírita, né? Sobretudo no que está no Livro dos Espíritos, como eu estou colocando para vocês. O Estado não pode ser mínimo, porque um Estado mínimo é um Estado disfuncional. Ele não consegue abranger a totalidade das necessidades de todas as camadas da sociedade brasileira. Porque um Estado mínimo é um Estado subalterno ao mercado. E um Estado subalterno ao mercado funciona de acordo com o interesse do mercado, que é o lucro. E o lucro, sendo o eixo de sustentação de uma sociedade, certamente não vai permitir que essa sociedade seja justa, nem fraterna e nem igualitária. Fere a proposta de transformação social que o Espiritismo propõe. Então, o Estado não pode ser mínimo. Alguém poderia me perguntar, então ele tem que ser um Estado máximo? Nem máximo e nem mínimo. O Estado tem que ser do tamanho da necessidade das pessoas. E como diz Ney Lobo nas suas obras, o Filosofia Social Espírita e outras, o Estado tem que ser um educador. E um educador porque representa a sociedade educadora. Um professor da USP muito famoso, de ciência política, filosofia e ciência política, fala sobre isso. Chama-se Fernando Haddad, o nome dele. Estou citando um professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Poderia citar outro professor de filosofia, de sociologia, de outra instituição. É que a frase é dele. Ele diz assim, né? O Estado, como educador, tem que ser o reflexo de uma sociedade educadora. Se nós não formos uma sociedade educadora, não haverá um Estado formatado para representar o ideal da educação. Aí eu volto para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Tem um comentário enorme de Allan Kardec onde ele diz exatamente isso. Se nós não nos concentrarmos no ideal da educação como eixo para realizar a transformação da sociedade, jamais nós conseguiremos que o amor, que embora esteja nos nossos corações, emboscado numa dinâmica individual, ele consiga ser projetado para as relações coletivas. E assim nós tenhamos amor social. Essa expressão sou eu que estou usando, né? Em linhas gerais, foi isso que Allan Kardec quis dizer. Sem educação não há amor social. O amor fica apenas reservado ao esconderijo da nossa alma. Então ele precisa se projetar para as relações sociais. Como é que se chama isso? Chama-se espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais. Então, daí, o projeto civilizatório que precisa das nossas mãos operosas para sermos co-criadores com Deus. Expressão de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Afinal de contas, seremos co-criadores, porque o Livro dos Espíritos diz que a civilização é obra de Deus, né? Esse projeto civilizatório precisa da educação, precisa da redução das desigualdades sociais, precisa do respeito ao limite do trabalho. Aí a gente entra na questão da seguridade social. Seguridade social que envolve assistência social, que envolve previdência social e que envolve saúde. Isso é seguridade social. Aí eu vou pegar a questão da saúde, que o Estado precisa garantir a saúde das pessoas. A nossa Constituição fala sobre isso, que saúde é direito de todos e dever do Estado. Embora não seja uma obra espírita, né, a nossa Constituição, mas existem inspirações social-democratas na Constituição, que são inspirações que estão perfeitamente alinhadas com a proposta espírita para uma sociedade melhor, para um mundo renovado. Então, se saúde é direito de todos e dever do Estado, era necessário que depois da Constituição de 88, lá na década de 90, no início, fosse criada uma lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde, o SUS. Instituição, muitas vezes, que tem a imagem depreciada na mídia, né, no debate público, porque interessa a muita gente acabar com o Sistema Único de Saúde. E ele não deve acabar. Por que não deve acabar? Porque o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para as entidades nobres que o orientaram,
O Livro dos Espíritos diz o seguinte: Allan Kardec perguntou qual é o primeiro direito que tem o ser humano? E os espíritos responderam: é o direito de viver. E se o direito de viver está relacionado com saúde, ninguém pode ter serviços de saúde apenas porque possa pagar por eles. A saúde tem que funcionar, o serviço de saúde, dentro de um sistema público, gratuito e de qualidade. Porque se não houver um sistema público, gratuito e de qualidade, muitos seres humanos na face da Terra, e no Brasil não será diferente, não terão acesso à saúde e não terão o direito de usufruir da sua vida. Portanto, não terão esse primeiro direito a que se referem as entidades que auxiliaram Allan Kardec, que é exatamente o direito de viver. Então, nós, espíritas, se queremos uma sociedade justa, fraterna e igualitária, precisamos apoiar a existência na sociedade de um dispositivo que oferece saúde para todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, de condição social, de preferência política, porque isso significa o direito de viver, que é um direito inalienável a que se referem as entidades que orientaram o codificador Allan Kardec para falar sobre saúde. Mas dentro da Seguridade Social tem a Previdência, que garante que as pessoas possam se aposentar. O que a aposentadoria tem a ver com o espiritismo? Está lá no limite do trabalho repouso. As pessoas têm o direito de se aposentar para terem um descanso e usufruírem de outros dons que a existência pode nos proporcionar. Interagir com os netos, fazer cursos, se dedicar à sua religião, fazer outras descobertas. Porque não interessa apenas que o sujeito faça parte da população economicamente ativa, para que ele tenha um projeto reencarnatório exitoso, feliz, que lhe proporcione crescimento espiritual. O projeto reencarnatório do indivíduo deve ter muitas previsões. Uma das previsões é, de fato, por algum tempo, fazer parte da população economicamente ativa, realizar o trabalho, porque por meio do trabalho ele se transforma e transforma o mundo. Mas chegará o momento que este trabalho remunerado precisa cessar, porque é o limite das forças, a fim de que apenas o trabalho do coração, o trabalho voluntário, seja na família, seja na religião ou em outro tipo de militância qualquer, oriente o indivíduo para os últimos dias de sua vida, para que eles sejam produtivos, para que eles sejam felizes e o indivíduo tenha autorrealização. Então, não é admissível, dentro do projeto espírita para uma sociedade, que a pessoa não se aposente, ou se aposente com uma remuneração irrisória, com uma remuneração que lhe retira a dignidade humana. Isso não é compatível com o que o Livro dos Espíritos fala sobre o limite do trabalho e o repouso. Então, veja que eu estou pincelando aqui, Tainá, amigas e amigos que me escutam, aspectos que vão traçar as linhas gerais de qual é o projeto de sociedade proposto pela doutrina espírita. Esses aspectos são fundamentais. Por exemplo, a gente fica falando muito sobre corrupção. É interessante. O brasileiro se engana sobre corrupção. O engano é duplo. Qual é o primeiro engano? O primeiro engano é achar que a corrupção é o maior problema do Brasil. Não é. O maior problema do Brasil são as desigualdades sociais. O maior problema do Brasil é que boa parte das camadas sociais que detêm maior poder para gerir os destinos da sociedade não estão, boa parte não está interessada em construir um país para todos. Para a gente poder ampliar e não ficar só no Brasil, isso acontece no mundo. Se a gente pensar na governança global, minhas irmãs e meus irmãos, boa parte das organizações e das instituições que têm mais poder decisório na governança global, boa parte não está interessada que o mundo seja para todos. Esses grupos estão interessados que o mundo seja somente para usufruto deles. De maneira que não há distribuição de riqueza, não há distribuição de renda, não há distribuição de possibilidades de expandir a vida para muitas latitudes diferentes, para que o sujeito não seja apenas aquele que vive de maneira autônoma, automatizada, levantando-se para trabalhar, voltando para casa tarde da noite, colocando um pouco de comida no prato dos filhos, e no final de semana
ele apenas repousa, porque o corpo está extenuado para na segunda-feira de manhã acordar e continuar funcionando como uma máquina que produz para que os poderosos ganhem cada vez mais dinheiro e ele mesmo não consegue ter uma vida rica e abundante em todas as dimensões que a vida pode nos proporcionar, em termos de crescimento, de riqueza e de abundância. Isso não é gratuito, isso é direcionado. Na governança global, esses grupos poderosos fazem exatamente esquemas que mantêm os indivíduos que oferecem sua força de trabalho, a classe trabalhadora, aprisionada num não lugar, aprisionada num não ser, aprisionada numa desumanidade que não lhe permite a felicidade. Portanto, no projeto espírita para uma sociedade renovada, nós precisamos entender que o grande problema que existe no Brasil e no mundo são as diversas desigualdades, as abismais diferenças entre quem tem muito e quem não tem quase nada. Esse é o grande problema. E o interesse em não se construir um mundo para todos. Esse é o grande problema. Onde é que entra a corrupção? Como um fragmento dessa questão. Sabe por quê? Porque boa parte daquilo que é feito para que o mundo seja para poucos não é feito na ilegalidade. Imagine um governo, por exemplo, que durante uma crise transfere 1,2 trilhão da sua moeda para organizações financeiras, bancos, por exemplo. E esse governo resiste a transferir renda através de um auxílio emergencial para pessoas vulneráveis e até para pequenos empresários que precisam de um suporte no momento de crise generalizada, como aconteceu, por exemplo, em 2008, na época da bolha imobiliária, a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos. O Estado norte-americano salvou muitas instituições. Sem Estado, não existe economia capitalista liberal. Não existe. O Estado não é somente para ajudar os vulneráveis, somente para fazer distribuição de renda e riqueza, para garantir o bem-estar comum. O Estado garante, inclusive, o funcionamento da economia, a microeconomia e a macroeconomia. Né? Então, portanto, você pensar num governo que não para raciocinar duas vezes na hora de transferir somas estratosféricas para organizações financeiras, sem nenhuma contrapartida para o povo. Dar dinheiro por dar dinheiro, porque as organizações econômico-financeiras são poderosas, podem influenciar na imagem pública do governante, para destruir a imagem pública do governante, ele nunca mais se eleger. Então, ele se sente coagido a transferir dinheiro, ou mesmo transfere porque topou o projeto de transferir dinheiro a fundo perdido, sem nenhum benefício para todo o povo, e esse dinheiro vai parar nos cofres dos poderosos, das organizações econômico-financeiras, e não há nenhum benefício para o povo de uma maneira geral. Mas quando se fala em dar subsídio num momento de crise, como aconteceu lá em 2008, nos Estados Unidos, para populações mais vulneráveis, aí esse governante coloca 1001 dificuldades. Isso não é feito através de corrupção. Ele tem o direito, porque tem o poder da caneta, de transferir dinheiro para quem ele quiser. Então, ele faz transferências de somas vultosas para os poderosos do poder econômico dentro da legalidade. Isso não é corrupção. Então, aquilo que mais atravanca o processo civilizatório, Tainá, aquilo que mais atravanca uma sociedade justa, fraterna e igualitária, não é o que é feito na ilegalidade. Não é o que é feito através do roubo, falando claramente, é o que é feito dentro da lei, mas através de pessoas que não têm compromisso político com o bem-estar de toda a população, com o bem comum, com aquilo que não pode ficar aprisionado no interesse do lucro. Não tem compromisso com o amor social, não tem compromisso com uma sociedade justa, fraterna e igualitária. As decisões que ele toma, embora dentro da lei, não promovem um Brasil, um país, Estados Unidos, China, Alemanha, seja ele qual for, que seja para todas as camadas da sociedade. Então, de fato, esse é o primeiro engano sobre a corrupção. Ele não é o grande problema. E o segundo engano sobre a corrupção. Nós somos induzidos a entender que a corrupção está no Estado.
A corrupção está no aparelho estatal. A corrupção é feita pelos políticos que ocupam cargos eletivos no legislativo ou no executivo. Esta é a corrupção. Aquilo que diz respeito ao mercado não deve ser criticado, porque não acontece corrupção no mercado. Isso é tão engraçado. Aí a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né? O escândalo da Petrobras. Um escândalo em que pessoas que estavam no aparelho estatal, nos órgãos de Estado, se beneficiaram para beneficiar empresas privadas. Aí a gente só visualiza a corrupção de quem está na estrutura do Estado e a gente quase não fala na corrupção das empresas privadas que se valeram do esquema para lucrar. Então, no mundo, a gente é induzido a acreditar que o lugar do erro, o lugar da corrupção é a política, é o poder político. E a gente não visualiza o poder econômico. Então, o poder econômico é o que há de mais poderoso em qualquer sociedade. É um duplo engano que nós temos em relação à corrupção. Você quer perguntar alguma coisa que apareceu aí? Não sou bem eu, não. Pode precisar na pergunta aqui nos comentários. Tia Cessa foi uma evangelizadora, né? E nesse momento ela vai querer me matar, porque eu estou chamando ela de tia e entregando aí. Ela falou o seguinte: Fernando, isso tudo que você está falando é mostrado claramente e encontramos dentro do livro dos Espíritos. Então, por que as federativas e lideranças espíritas pouco falam ou nos impedem de tratarmos nos estudos espíritas tais temas? Aí eu vou voltar para o que eu falei lá no início da minha abordagem. Porque o brasileiro, ele não tem familiaridade com a área de filosofia e ciências humanas, porque tudo aquilo que os poderosos fazem para impedir que nós tenhamos acesso a essa área que nos mostra o funcionamento da sociedade, os poderosos fazem. Lá em 71, a sociologia e a filosofia foi retirada do ensino médio. Toda uma geração distante das questões humanas foi forjada no país, exatamente para que a gente não pudesse realizar a crítica construtiva daquilo que precisa ser modificado para construirmos um Brasil para todos. Dentro desta geração que não tem familiaridade com as humanidades, muita gente se tornou espírita. E aí, não tendo ferramentas conceituais para olhar para o texto espírita e identificar a necessidade de nós fazermos pontes entre o conhecimento doutrinário e o conhecimento na área de humanidades, não tendo essas ferramentas, a discussão ficou empobrecida. De maneira que, depois que houve a abertura com a redemocratização, e a população brasileira passou a ter novamente contato com a área de humanidades, aí outros palestrantes, escritores começaram a produzir. Por exemplo, a mãe da Dora Encontre tem um livro denominado Ideias Sociais no Espiritismo. Acho que o título é esse, Cleusa Colombo. É a dissertação de mestrado dela. Um livro pouquíssimo conhecido. Essas obras acabam não sendo muito conhecidas. Herculano Pires desencarnou em 78, 79. Tem um livro chamado O Reino, Tese Social Cristã. Vocês podem achar até no Google. Um outro autor argentino chamado Manuel Porteiro tem uma obra espetacular chamada Espiritismo Dialético. Vocês encontram na internet também. Então, acaba que, por conta dessa geração de cidadãos brasileiros que não tinham familiaridade com as humanidades e, ao se transportarem para o movimento, não conseguiram enxergar esses temas acabaram ficando na invisibilidade. Veja que não estou aqui, isso é muito delicado, dizendo votem em fulano, votem em cicrano. Não é disso que se trata. Isso é falta de ética no movimento espírita. Eu estou colocando questões que dizem respeito a como é que nós devemos enxergar o projeto espírita para um mundo renovado. Como é que nós devemos enxergar as linhas direcionais de uma sociedade que pretende ser justa, fraterna e igualitária, na qual a lei de justiça, de amor e de caridade, a última lei das leis morais do Livro dos Espíritos, realmente se efetiva, realmente se concretiza. Então, para muitos pode parecer inovadora a minha abordagem, mas ela não é nada inovadora. Ela está na doutrina espírita. Agora, vamos, por exemplo, para uma outra obra psicografada, Emmanuel, no livro O Consolador. Tem lá inúmeras perguntas sobre várias áreas do conhecimento. Então, essas áreas, todas elas, claramente, precisam incorporar todas as dimensões humanas, todos os questionamentos da nossa vida, do nosso projeto existencial.
Não poderia faltar, por exemplo, questões de sociologia, de política, de economia. Está lá no Livro dos Espíritos, no Consolador. É quando, por exemplo, Emmanuel repete aquilo que diz o Livro dos Espíritos. Eu estou falando de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Não estou falando de igualdade absoluta, porque a igualdade absoluta não pode acontecer. Afinal de contas, cada ser humano está num patamar evolutivo que é só seu. O trajeto evolutivo de cada qual é particular, não tem igual. Ninguém tem o mesmo trajeto evolutivo, embora haja pontos de intersecção entre o que eu aprendi e o que você que está aí me escutando aprendeu até o momento na sua existência no universo. Tem pontos em comum, por exemplo, nós somos espíritas, é um ponto em comum. Chegamos a um determinado patamar de percepção do real que nos dirigiu para que nós pudéssemos assimilar a doutrina espírita e vê-la como uma boa fonte de soluções para explicar os porquês da vida. É algo que é comum a todos nós, mas o meu trajeto evolutivo não será absolutamente igual ao seu. Portanto, a igualdade absoluta não pode acontecer. Diz o Livro dos Espíritos, e Emmanuel usa e o Consolador essa expressão. A igualdade absoluta é um sonho dos sociólogos. Então, daí, a literatura espírita tem subsídios para a gente refletir. Outro livro também de perguntas e respostas, feito através da colaboração do espírito Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Franco, né? Que se chama Atualidade do Pensamento Espírita. Tem também perguntas sobre economia, sobre política, sobre comunismo, socialismo, capitalismo. Está lá na obra. E o espírito respondeu as perguntas, dentro daquilo que era possível responder. Então, embora nós não façamos propaganda político-partidária no movimento espírita, nós fazemos uma reflexão de filosofia política, ou uma reflexão de ciência política, que são métodos diferentes, né? Filosofia política e ciência política têm métodos diferentes, mas ambos contribuem para que nós possamos ter uma lente de observação sobre os textos doutrinários que nos permitam realizar essa ponte para a formatação de uma compreensão das linhas direcionais de uma sociedade renovada, que pretenda ser a representante do sentimento de amor social. Então, é isso que acontece, por isso que a gente tem dificuldade, mas isso está mudando. Aliás, eu queria que vocês assistissem à palestra de André Trigueiro, que foi realizada hoje, no dia de hoje, no CIMESP, o 15º CIMESP, o Simpósio de Estudos Espíritas de Pernambuco. Ele fez uma palestra hoje onde ele aborda a questão da pandemia e das fraturas sociais que atingem o nosso país, que pretende ser coração do mundo, pátria do evangelho, mas que precisa melhorar em muitos aspectos, onde a iniquidade, onde a desigualdade, onde a violência dirigida contra os vulneráveis toma conta. Assistam a palestra de André Trigueiro. Foi uma mesa de debate, em que ele falou 15 minutos, depois Denise Lino também falou, depois Simão Pedro de Lima também falou 15 minutos e fizeram um debate. Tanto a parte do debate quanto a parte inicial do André Trigueiro é muito interessante, fazendo pontes com a questão da pandemia que nós estamos vivendo no Brasil, que estamos vivendo no mundo, né? Então, a coisa aos poucos vai se modificando e a gente vai tendo aberturas para um debate consistente, doutrinariamente, fundamentado na literatura, a partir de Allan Kardec e de obras subsidiárias, e com reflexão crítica, de maneira que nós possamos, de fato, fazer essa extrapolação do nosso desejo de reforma íntima, do nosso desejo de fazer com que nós, que somos projetos luminosos individualmente, sejamos também aqueles que espraiam, que estendem a sua luminosidade para os pactos sociais. Porque senão nós não estaremos fazendo aquilo que Herculano Pires colocou como eixo de sustentação de um mundo melhor. Reformar o homem para reformar o mundo e reformar o mundo para reformar o homem. Então, o espírita não pode deixar de refletir sobre as muitas violências que são produzidas pelos poderosos contra as populações subalternas. Essas violências, todas elas, violência física, violência mental, violência simbólica. O que é violência simbólica? Para quem não conhece a expressão, é uma violência dirigida a um determinado grupo de pessoas que se identificam por fatores em comum. Então, a violência simbólica contra a população afrodescendente,
a violência simbólica contra a classe trabalhadora, a violência simbólica contra a mulher, a violência simbólica contra o adolescente, contra o nordestino. Eu morei no sudeste do Brasil. E vários amigos meus de São Paulo, que são conscientes, dizem: Luiz, o preconceito aqui em São Paulo contra nordestino continua existindo. Não vamos generalizar jamais. Tenho excelentes e queridos amigos em São Paulo, a maioria deles espíritas, outros não. Mas o preconceito existe, está enraizado nas pessoas que moram em uma cidade, em um estado que tem um poder econômico financeiro maior, que tem um poder político maior. E o ser humano tem essa vulnerabilidade. Quem está sentado em cima do poder frequentemente abusa do poder que tem. É normal. Então, ao não perceberem que todos nós, seres humanos, somos espíritos criados por Deus, e o fato de ter nascido aqui ou acolá, de estar em determinado extrato da sociedade mais elevado, ou num extrato, numa camada social menos elevada, tudo isso é circunstancial. E aí volto para Ney Lobo, lá no livro dele, O Plano Social de Deus e as Classes Sociais, segundo a doutrina espírita, e no Filosofia Social Espírita. Ele vai chamar da lei da alternância das posições sociais. E eu lembro o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um texto interessante, os superiores e os inferiores. Aí os espíritos dizem, e Allan Kardec coloca isso na obra, né? Qual é o trabalho do superior, daquele que está numa camada social que tem maiores condições de expandir o seu desejo, de correr atrás daquilo que lhe dá prazer, que lhe dá bem-estar. Quem está numa camada superior da sociedade precisa ter generosidade para usufruir da vida em busca do seu bem-estar, mas também de proporcionar crescimento àqueles que estão trabalhando para ele, para esse indivíduo. Aqueles que são seus funcionários, seus colaboradores, que são amigos, que estão em outro momento, em outra camada da sociedade. E aqueles que são os inferiores, na linguagem do Evangelho, não devem ter a brutalidade da revolta. Precisam saber que nós nascemos numa situação que diz respeito à nossa necessidade evolutiva. E aí, se queremos ter ascensão social, precisamos trabalhar para ter ascensão social. O outro que está numa camada superior não deve bloquear a ascensão social. A ascensão social deve ser franqueada para todas as pessoas. Portanto, não nos cabe pensar apenas em termos reencarnatórios que aquilo que nós passamos na vida era porque nós merecemos. Claro, tudo aquilo que nós temos é justo e merecido, mas o livre-arbítrio nos proporciona sair da zona de conforto, da região de conforto e modificar o nosso planejamento reencarnatório também. Ele também é móvel, ele também é fluido, ele também está sujeito a ajustes, a depender da liberdade que nós temos e do uso que fazemos dessa liberdade. Portanto, na vida social, nos pactos sociais que precisamos estabelecer, há a necessidade de que incluamos o amor social como ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, a partir daquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca como fonte de reflexão, a fim de que tenhamos essa percepção mais aguçada do que nos cabe fazer. Esse é o trabalho do espírita, renovar o homem para renovar o mundo e renovar o mundo para renovar o homem, com uma reflexão consistente e doutrinariamente bem fundamentada, que se transforme em ação, que se transforme em ação e interação nas nossas relações grupais, familiares, nas nossas relações sociais, que nós possamos viver, então, a fraternidade, e como disse Luiz Ignatz, de todos os princípios da doutrina espírita, é o princípio que, se ele for afrontado e destruído, vai solapar pela base, vai desmontar o edifício da proposta espírita de uma maneira avassaladora, mais do que qualquer outro princípio que possa ser afrontado dentro da nossa ignorância, que nós precisamos, aos poucos, ir diminuindo para entrar no esclarecimento, porque Jesus disse que é a verdade que vai nos libertar. Era isso que eu tinha para dividir com vocês, para essa reflexão. Tem alguma questão ainda mais? Eu vi que a minha irmã aqui falou. Simone Kultoroff é minha irmã, pessoal, que está nos Estados Unidos com a minha mãe.
os meus sobrinhos, e aí mandou a mensagem, não é? Um beijo para a minha querida amiga que está lá me escutando, Liliane, a mãe dela, que estão escutando. Eu prometi que ia mandar um beijo. Fraternidade é ternura também, né, Tainá? Então, um beijo para a Liliane, um beijo para a mãe dela, que disseram que iam me acompanhar. É isso que eu tinha para conversar com vocês. Estou à disposição. Tem mais algum questionamento, Tainá? Alguma colocação para a gente enriquecer aqui o nosso debate? Eu sei que eu falei demais, nem dei muito espaço para isso, mas enfim, é que eu me empolguei. A gente se empolga, né, com aquilo que diz respeito à construção de um mundo melhor, então a gente acaba indo no fluxo. Fala aí, Tainá. O professor tem essa mania de falar assim, né? É normal a gente falar sem nem sentir que está falando, né? É normal, você é professor, você me entende, você me acolhe. Eu entendo. Quando eu olho, meu Deus, Alexandre Júnior acabou de perguntar aqui. Luiz, como alcançarmos a regeneração sem igualdade e justiça social? De fato, não existe, né? Vou Sim. dobrar um pouco mais aquilo que eu falei. Não há como isso acontecer. E aí eu quero falar uma coisa que eu acabei não mencionando. Vejam só. Eu falo de uma sociedade igualitária. Existem forças sociais e políticas no Brasil e fora do Brasil que tentam demonizar uma demanda legítima por igualdade. Eu tenho escutado as reflexões de um sociólogo, que eu aconselho vocês a lerem os livros dele e a verem as abordagens dele no YouTube, Gessé Souza. Ele fala muito sobre isso, demonizar uma demanda legítima por igualdade. Então, quando alguém diz assim, por que é que eu, que sou uma pessoa que tem uma renda menor, pago mais imposto do que quem tem uma renda maior? Isso é contra a ideia de justiça, que está na lei de justiça. Como é que alguém que ganha muito menos, infinitamente menos, paga mais imposto do que quem ganha infinitamente mais? Sabe onde isso acontece, Tainá? Em qual país do mundo? Aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, que a gente sabe que a tabela de imposto de renda é regressiva. Quanto mais dinheiro se tem, menos imposto se paga. É regressiva. Quando a justiça social, que está inclusa no projeto espírita, prevê que cada um tem que trabalhar no limite de suas forças. E a tributação vai nessa regra. Então, a nossa tabela de tributação deveria ser progressiva. Quanto mais renda se tem, mais imposto se paga. Quanto menos renda se tem, menos imposto se paga. Um abraço para o Alexandre, que é nosso amigo do Ágora Espírita. Para quem não conhece o Ágora Espírita, é um grupo de trabalho e de discussão que tenta dialogar sobre essas questões candentes da doutrina e tem uma linha de trabalho que é sobre sociedade, política, e acompanhe o canal e as lives do Ágora Espírita também, que acontecem na internet, no Face, no YouTube. Então, um abraço para Alexandre também. Daí, não é possível haver uma sociedade que, de fato, consiga transbordar o amor social sem que haja justiça, né? E a demanda por igualdade não deve ser contabilizada como uma tentativa de subverter a ordem. Querem destruir a sociedade, querem tornar todo mundo rigorosamente igual. Não, é uma igualdade mínima, aquela que está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquela que diz, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os seres humanos devem se tratar fraternalmente. Você sabia disso, Tainá? Fraternidade está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Magna da Humanidade. Então, nós precisamos nos tratar fraternalmente. Daí, cobrar igualdade faz parte da tentativa de nós modificarmos essas estruturas que não podem voltar para como estavam após a pandemia. É necessário construir uma consciência pós-pandêmica que esteja aliada a uma relação com o ambiente, com o meio ambiente que seja mais saudável, a uma relação de todos com todos que seja muito mais saudável, onde ninguém seja amputado no seu desejo de ser feliz. Verdade. Foi feito um comentário em algum momento aí da live sobre a importância da filosofia, da sociologia e da história para desenvolver o pensamento crítico, né? E a gente vê que são disciplinas
no currículo básico, né, que é o segmento da aula, que é muito importante que eles venham vendo já de novo. Eu lembro que quando eu estudava, a gente só começava a ver essa disciplina no ensino médio. E agora eles começam a ver muito novo. Então, eu vejo posturas nos meus alunos que eu não via entre mim e meus colegas quando a gente tinha idade deles, porque a gente não conseguiu alcançar esse pensamento crítico, porque a gente não tinha como desenvolver, a gente não tinha espaço para debate em sala de aula. E isso vai ajudar na construção de uma sociedade muito melhor mais para frente. E veja, no debate, na doutrina espírita, ou em qualquer lugar, um debate que é feito de forma serena, bem fundamentada, e que é feito de forma fraterna, um debate fraterno, as pessoas não precisam chegar às mesmas conclusões. Eu posso me debruçar sobre a literatura espírita e chegar a uma conclusão diferente. Alexandre Júnior mandou a mensagem aí, fez a pergunta do Ágora Espírita, estava dizendo que uma vez convidou recentemente uma pessoa espírita que pensava diferente do Ágora Espírita para debater sobre questões sociais. Exatamente pela abertura para o contraditório. Isso não é feio, não incomoda, não envelhece, nem machuca. Para mim, os mais antigos devem lembrar de uma propaganda, né, de televisão que falava sobre... Não é feio, não incomoda, não envelhece, nem machuca. Debater. E nós não precisamos concordar. Eu organizei um livro chamado Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco. Organizei um outro também chamado Vivências do Amor em Família. Para quem conhece a obra, sou eu o organizador. Muito prazer, Luiz Fernando, sou eu mesmo. Para quem não conhece a obra, leia, porque as duas obras são excelentes obras. Lá no Sexo e Consciência, eu cito algumas pessoas, tanto como sugestão, para que, vou fazer essa confissão agora, para que os espíritas vejam os seminários, os trabalhos dessas pessoas. Tem um dos autores que eu cito, eu cheguei à conclusão de que eu tenho algumas diferenças de concepção sobre a visão da sexualidade humana à luz da doutrina espírita, em relação a esta pessoa que também colabora com o tema, que também divulga este assunto no movimento espírita. Aí eu perguntei para Divaldo Franco, conversando com ele na casa de amigos lá em Santo André, né? Divaldo, eu fiquei pensando em edições posteriores, de repente não colocar o nome desta pessoa, já que eu identifiquei que eu tenho algumas diferenças de concepção sobre sexualidade à luz da doutrina espírita com essa pessoa. O que é que você acha? Divaldo disse, não, meu filho, não retire o nome não, pelo seguinte, se você aponta a pessoa como alguém que está colaborando com o debate em torno deste assunto, você não tem a obrigação de concordar com tudo que a pessoa diz. Deixa a referência. Você não entende que esta pessoa também veicula informações que podem trazer crescimento, que podem trazer reflexão? Sim, então, se você entende que essa pessoa também traz uma contribuição, embora você não concorde com alguns aspectos que você considera importantes, deixa o nome da pessoa, você não tem que concordar com a pessoa em tudo. Foi o que ele me aconselhou. Então, debate não é ruim. Todos nós aprendemos com debate. Precisamos entender, aqueles que somos mais velhos, né? Eu já não sou mais adolescente, né? Sou um pós-adolescente. Né? Dá para perceber pela minha pele, ainda jovem, um pós-adolescente. Eu que já não sou mais um pós-adolescente, entendo a gana, a ânsia de renovação da juventude. Isso tem que ser canalizado para o bem, aproveitado pelos mais velhos. Em contrapartida, as pessoas mais jovens também precisam entender que pessoas que têm mais anos de estrada já se debruçaram sobre determinados temas, já passaram por determinadas experiências que podem colaborar muito com o crescimento de quem é mais jovem. Então, a ideia é exatamente a energia revolucionária, no bom sentido, do jovem, e a experiência serena, apaziguadora, que vai mostrar o outro lado da moeda, que é oferecida essa possibilidade de experiência e de serenidade por quem tem mais experiência na vida, anos na encarnação. Então, tudo isso faz a gente crescer. O debate faz a gente crescer, né? Um abraço para a Marilene, um abraço para a Liliane, que está aí me mandando mensagem, minha amiga que eu falei, Marilene mandou a mensagem antes, quem estiver mais nos escutando. Mais alguma coisa? Nosso tempo encerrou, porque por mim, eu estou até meia-noite, eu estou à disposição. Até meia-noite, aí eu estarei cansado. Mas até meia-noite eu estou aqui à disposição. Mas vamos responder aí mais uma pergunta. Luiz Fernando, você acredita na mudança significativa nas pessoas com a pandemia?
Em algumas pessoas, sim. Em outras, não. Tem gente que tem um acidente, que é mesquinho, egoísta, sofre um acidente de automóvel, fica paraplégico e continua mesquinho e egoísta. A maneira como a experiência ressoa na nossa intimidade é muito particular. Então, algumas pessoas estão aprendendo, entendendo a valorizar o que tem valor e a compreender os desvalores que nos levam a descaminhos na humanidade. Outros ainda não entenderam. Parece que precisam de outra pandemia. Eu estou vendo, por exemplo, organizações empresariais, instituições políticas pelo mundo afora, que querem se aproveitar deste momento de transformação, deste momento de impacto da pandemia do coronavírus, para criar formas de explorar ainda mais a classe trabalhadora. Encontrar formas de explorar ainda mais o pobre, o vulnerável. Como você, por exemplo, propor que as pessoas não se aposentem mais para poder terem direito a continuar tendo um posto de trabalho. Você escolhe, ou se aposenta ou continua trabalhando. Imagina, entre a miséria e a indignidade no final da vida, organizações empresariais e forças políticas pelo mundo afora estão propondo isso. Em vez de entender que a casa planetária foi feita para todos os seus habitantes e não somente para alguns, estão tentando aprimorar as suas táticas de opressão, de exploração e de violência contra camadas que não conseguem se defender porque não têm tanto poder econômico e tanto poder político. Essas pessoas não estão aprendendo nada, mas vejo muita gente que está aprendendo. Vejo muitas organizações e instituições e pessoas que estão entendendo que o nosso rumo precisa ser modificado, que perdemos o rumo em algum lugar na esquina da história e não estamos colocando em prática o ideal de amorosidade que deve perpassar e atravessar todas as ações humanas no solo planetário. E ao perceber que nós entramos por esses atalhos perigosos nos caminhos da história, algumas dessas pessoas, instituições e organizações estão tentando se reinventar para que nós possamos construir um mundo melhor que seja para todos. Então, é muito particular, volto a dizer, para poder terminar a minha fala, a maneira como a experiência provoca desestabilização e mudança dentro de nós. É verdade. Luiz, a gente já passou um pouquinho o nosso tempo, mas gostaria de agradecer em nome de todas nós do departamento, e lembrando que as palestras do mês, as palestras dos sábados do mês de agosto são responsabilidade nossa, do DIGI, tá? Ficamos muito felizes e honradas a todos e todas com sua presença. Foi excelente sua palestra, tá? Sua explanação sobre o tema. Tá? Estou muito feliz por ter Eu que agradeço, quero dar novamente parabéns ao Departamento de Infância e Juventude, continuem firmes, insistam, porque eu sou fruto da juventude. Então, quando era jovem, eu olhava para as pessoas do movimento espírita, né, Divaldo Franco, Alberto Almeida, Jorge Andréa, Raul Teixeira, pessoas que me inspiravam, e eu dizia assim, eu quero me aprofundar no meu trabalho, no meu estudo na juventude, para que um dia eu possa dar uma colaboração que vá nessa direção, não necessariamente com o mesmo grau de sofisticação que esses mestres, né, que são meus mestres. Mestre é professor, né? É referência. Antes que alguém diga, mestre só Jesus. Né? Mestre é referência, é professor. Antes que essas pessoas que foram referências para mim, essas pessoas que foram referências para mim na juventude, elas continuam sendo referências e me inspiraram bastante nessa época. Então, parabéns ao Grupo Jovem, continuem trabalhando, e quero sugerir que as pessoas deem uma olhada no meu canal. Tem um canal no YouTube, né, Luiz Fernando Lopes, Diálogo e Espiritualidade, onde eu vou, está muito no começo o canal ainda, colocando as palestras, os encontros que eu vou fazendo, vou colocando lá. Visitem o meu canal também, Luiz Fernando Lopes, Diálogo e Espiritualidade. Boa noite a todas, a todos, e estou à disposição para outros encontros. Obrigada, Luiz. Gostaria de lembrar a todos os presentes que quinta-feira a gente tem uma live
tá também, mas é a live do centro, com o tema de Centro Espírita. Como será a nossa preparação para nascer de novo, tá? O facilitador vai ser Bartolomeu Fernandes. A live acontece no Instagram. A nossa live da semana que vem, do sábado também, que é responsabilidade do Digi, vai acontecer aqui no YouTube, tá? E vai ter como tema desigualdade educacional e social, meritocracia existe, com o facilitador Gerailton Silva, tá? É isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Vou fazer um papel de blogueirinha para quem não está inscrito no canal do Gamaliel. Se inscreve aí em algum canto aqui que eu não sei onde é. E quem não tem ainda no Instagram, corre lá pro Instagram, porque quinta-feira tem live no Instagram e sábado tem live aqui no mesmo horário. Novamente, Luiz, obrigada pela presença. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos e a todas.